Olá, sejam bem-vindos. Hoje é o encontro síncrono de estatística das turmas do Centro de Teologia e Humanidades. Hoje é dia 30 de novembro e é o nosso último encontro do ano. Bom, vou começar aqui com a dúvida de um aluno, do nosso colega o Clauser, que ele pediu aqui, ó, já está na tela, ele pediu para, assim, a partir de uma tabela como essa, que é uma tabela de frequência sem intervalos de classe, calcular o quartil, o primeiro quartil, o terceiro quartil, também os percentis. Porque na aula escrita, e todos os exemplos que eu dou, e os exercícios, são sobre tabelas de frequência com intervalo de classe. Como esta aqui, que eu já tinha preparado, essa aqui, tá vendo? Tabela de frequência com intervalo de classe. Mas aí, e quando ela não tiver intervalo de classe? Bom, aí eu digo para você que fica mais fácil, mais simples. Bom, a gente sabe, por exemplo, que a gente vai precisar da frequência acumulada, né? Tanto para calcular a mediana, quanto os quartis e os percentis. E gostaria de lembrar também que as fórmulas dos quartis e percentis, elas são baseadas na fórmula da mediana. Então, vou começar aqui escrevendo a fórmula da mediana. Então, vamos lá. A mediana, vou chamar aqui de MD, é o limite inferior mais... Opa, estou apanhando aqui com a minha mesa digitalizadora. Mais, então temos aqui uma fração, ó. N é o tamanho da amostra, né? N sobre 2. Olha, esse N aqui, ele é igual ao somatório das frequências, tá? É a mesma coisa. Então, N sobre 2 menos aquela frequência acumulada da classe vizinha anterior, divididos pela frequência da classe que contém a mediana, multiplicado pela amplitude do intervalo de classe. Tá? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui para tabela de frequência com intervalo de classe. Essa tabela que você vê na tela, ela não tem intervalo de classe. Então, a gente não usa essa fórmula. Então, no caso, vamos lá, vamos lembrar aqui na mediana. Por que eu estou falando da mediana? Porque a ideia do quartil e do percentil é a mesma ideia da mediana. Só que na mediana, eu tenho aqui já a soma, olha, aqui da minha tabela, né? Eu tenho horas, né? Isso aqui é uma tabela hipotética, claro. Então, horas de quê? Horas de estudo, por exemplo, que uma pessoa se dedica para estudar estatística, né, por semana. Então, tem gente aqui que se dedica 10 horas, outros se dedicam 11 horas, 12, 13, 14 horas. E aqui eu tenho as frequências. O somatório das frequências, ó, é 200. Então, a mediana, eu quero saber quem é que está no meio desses 200. Se eu colocar essas 200 pessoas em fila, quem estuda menos no início, para quem estuda mais lá no final, quem é que fica no meio? Então, aí eu vou determinar a mediana. Então, para isso, a gente vai precisar da frequência acumulada. Então, para calcular a mediana. Então, vamos determinar aqui, olha, a coluna da frequência acumulada. Bom, se eu tenho 200 entrevistados, é um número par. E a gente sabe que quando o número é par, não tem o do meio. Ó. Olha os meus dedos aqui. Eu tenho 4 dedos, não tem o dedo do meio. Mas se eu tiver um número ímpar, 3 dedos, tem o do meio. E o elemento mediano é esse elemento que ocupa a posição central. Quando for par, eu tenho que localizar os dois mais ao centro. E como é que eu faço isso, então? Como eu quero ao centro, eu divido por 2. Então, vou pegar os 200, vou dividir por 2, que dá 100. Então, eu quero, no caso que é par, né? São os dois mais ao centro. Eu quero o centésimo e o centésimo primeiro elemento. Então, eu tenho que ver aqui, ó, a frequência acumulada. Na primeira classe, eu tenho 36. Na segunda classe, eu tenho os 36 da primeira com os 35 da segunda. Isso vai dar 71. Me corrija se eu estiver errado, por exemplo, por favor. Ó, vamos lembrar, eu quero o centésimo e o centésimo primeiro. Então, eles não estão entre os 36 primeiros, eles não estão entre os 71 primeiros. Aí eu vou somar aqui agora, ó, 71 mais 40,
vai dar 111. Ah, eles estão entre os 111 primeiros. Então, para calcular a mediana, esses elementos, eles estão aqui, ó, nesta terceira classe aqui. Porque eles estão aqui entre os 111 primeiros. Então, a mediana é tanto o centésimo quanto o centésimo primeiro, eles têm 12 horas. Então, partindo do princípio aqui, da hipótese, né, de horas de estudo em estatística por semana, eles têm 12 horas. Agora, vamos falar dos quartis. Bom, o que é o quartil? Você tem aqui, vamos pensar aqui numa reta que é o todo, né? Então, você tem aqui, tem 0 e aqui tem 100%. Então, o elemento mediano vai estar aqui bem no meio, né? Você tem a mediana. Mas se eu dividir em 4 partes iguais, a mediana vai ser igual ao segundo quartil. O primeiro quartil está aqui, ó. Seria os 25%. E o terceiro quartil aqui, os 75%. Então, para calcular a mediana, eu divido ao meio e acho esse valor aqui, ó. Agora, para calcular o primeiro quartil, eu tenho que achar esse valor aqui. Então, qual é a modificação que a gente faz na fórmula da mediana para achar o primeiro quartil? A gente vai ter que pegar esse n e dividir por 2? Não. A gente vai dividir por 4, porque aí eu vou achar esse primeiro quartil aqui. Então, eu falo, ó, de novo, n, né, lá na aula escrita está assim, ao invés de n, ó, somatório das frequências, é a mesma coisa, tá? Então, ao invés de dividir por 2, eu vou apagar aqui, ó, na fórmula, se tiver intervalo de classe, né? Aqui a gente vai dividir, ó, vou até trocar a cor, por 4, para achar o primeiro quartil. Então, vamos aqui achar o primeiro quartil aqui dessa tabela. Então, deixa eu apagar aqui os meus rabiscos em excesso. Bom, no primeiro quartil, eu tenho que pegar o n, que é 200, e dividir por 4. Então, 200 dividido por 4 vai dar 50. Então, 50, olha, ele não está entre os 36 primeiros, mas ele está entre os 71 primeiros. Ou seja, o primeiro quartil é 11 horas. 11 horas. Entendido? Entendido. Pode falar, tá? Se você tiver alguma observação aí, pode falar, tá bom? Tá. E se... Não, tá certo. Aí eu não vou nem trabalhar com amplitude, não precisa, porque está Nada disso. bem mais Porque, objetivo. se não tem intervalo de classe, não tem amplitude, não tem limite inferior, entendeu? Essa era a minha confusão, era o limite inferior, a frequência acumulada anterior e o limite inferior. Então, olha só, vamos lá. Eu quero deixar claro nessa gravação para todos que assistirem depois, né, que vai ficar gravado, vai ficar disponível. Vamos voltar aqui, olha só. Olha uma tabela de frequência aqui com o intervalo de classe. Aqui sim, a gente vai usar, olha só. Tá vendo aqui, ó, o intervalo de classe. Vai de 0,6 a 1,7. Aí eu tenho amplitude, eu tenho limite inferior, que é 0,6. Aí sim eu vou usar as fórmulas. Muito bem. Então, vamos voltar lá para aquela nossa tabela. Agora, vamos achar o terceiro quartil. Bom, qual é a modificação na fórmula aqui para o terceiro quartil? Fazer em verde também, ó. É porque é o seguinte, se eu pegar aqui, olha, esse 100% e dividir por 4, eu acho aqui o primeiro quartil. Mas para chegar aqui no terceiro quartil, eu tenho 3 quartos, ó. Eu tenho aqui, olha só, desculpe o rabisco, tá? Mas eu acho que vai ser bem pertinente. O primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, e aqui o terceiro quartil. Então, eu divido por 4, já está aqui, e multiplico por 3. Eu tenho os 3 quartos. Então, nós temos 200, que é o total. Divido por 4 dá 50. Multiplico por 3, 150. Então, o elemento 150, ele não está, olha só, ó, ele não está entre os 36 primeiros, não está entre os 71 primeiros, não está entre os 111 primeiros,
Mas se eu somar aqui com 45, para a quarta classe, vai dar 156. Então, o 150, o 151, ele vai estar aqui, ó, entre os 156 primeiros. Aí, quantas horas de estudo ele tem? 13. Tá? Então, isso acontece muito, viu? Vocês, alunos, se preparam muito, e os meus exercícios foram em cima de uma tabela de frequência como essa aqui, com intervalos de classe. Então, você estuda muito aqui para uma coisa que realmente dá mais trabalho. Aí, quando vem uma questãozinha assim, aí a gente escorrega. Eu já vi muitos alunos tentando usar a fórmula para essa tabela. E atenção, para essa tabela a gente não utiliza a fórmula. Ok? Professor, posso fazer mais uma pergunta? Isso aí Claro. ficou tranquilo. Ah, E se por... só um detalhe. Ah, Desculpa, Cláudio. não, claro. E aqui eu falei dos quartis. Se for percentis, é a mesma coisa. Né? O que vai acontecer com os percentis? É que essa parte aqui da fórmula, aqui em cima, ó, vou fazer de preto aqui, ó. Essa parte aqui da fórmula, a adaptação para os percentis é que você pega o N e divide por 100. Então, aqui embaixo, ó, você pega o N e divide por 100. Então, se você quiser o 83º percentil, você vai dividir por 100 e multiplicar por 83. Entendeu? Aí você vai achar onde está aqui, ó, o 83º percentil. Se eu quiser não o 83º, se eu quiser o 21º, aí ao invés de multiplicar por 83 aqui, eu vou multiplicar por 21. E aí, multiplicando por 21, eu vou achar o valor e vou procurar onde está esse 21º. Tá bom? Desculpa, Cláudio, só queria fazer essa complementação. Pode falar. Perfeito, perfeito. E se por algum acaso, agora numa tabela de frequência com intervalo de classe, se por algum acaso me acontecer que a frequência acumulada estiver na primeira classe, eu não vou ter uma frequência acumulada vizinha. A vizinha anterior vai ser 0. Tá. Eu já tinha feito, o senhor me respondeu, mas isso eu acho que fica para os colegas também a complicação. Eu, por exemplo, repeti em alguns exercícios a frequência, por exemplo, nesse caso aí, eu teria repetido 36 como frequência acumulada. Aqui, por exemplo, aqui nessa tabela de frequência com intervalo de classe, que a gente, se quiser calcular a mediana, vai ter que usar a fórmula, bem como os quartis e percentis. Teremos que usar a fórmula. Então, você vai precisar da frequência acumulada. E tem um momento lá na fórmula que fala daquele F maiúsculo, que é a frequência acumulada, e esse Vzinho, que é da classe vizinha anterior. Ora, se você estiver falando da primeira classe, não tem classe vizinha anterior. Então, esse valor aqui é 0, na hora de substituir na fórmula. Perfeito. Tá? Bom, mais algum pedido, Cláudio? Não, mestre. O senhor sanou todas as minhas dúvidas. Muito obrigado. Tá. Não. Por exemplo, existe o caso de amplitude irregular? Ela começar assim, Não. Começar 1,1, 1,1, depois ela passa para 1,5 e vai até o final 1,5. Sempre vai ser um valor igual. O valor igual. Teve uma aula lá no início que eu ensinei a calcular essa amplitude. E aí você calcula a amplitude para toda a tabela. Essa aqui, por exemplo, é 1,1. Ela vai ser 1,1 sempre. Obrigatoriamente tem que ser 1,1. Se tiver... Tem que ser 1,1. Começar com se um desses termos dessa classe tiver com 1,0, eu somei errado. Somou errado, Diminuir, no caso, diminuir errado. Todas as classes têm que ter a mesma amplitude. Até porque, se não tiver a mesma amplitude, a gente perde poder de comparação. Sim. É uma lógica legal. Por exemplo, você vai ver a moda, por exemplo. A moda vai ser aquela classe que tem a maior frequência. Então, a classe que tem a maior frequência aqui, vamos pegar aqui uma caneta. Ó, a frequência é essa coluna. Qual é a maior frequência aqui? É 16, ó.
É 16. Então, eu sei que a classe que tem a maior frequência é a sexta classe. A moda vai variar aqui dentro, olha, de 6,1 a 7,2. Então, se uma outra classe tiver uma amplitude diferente, ou se essa classe aqui tivesse uma amplitude maior, é injusto dizer que a moda está aqui, se a amplitude dela é maior. Se a amplitude dela for maior, ela vai abarcar, claro, mais gente, né? Maior número de dados. Então, todas têm que ter a mesma amplitude. Perfeito. Ok, mestre. Muito, muito obrigado pelo esclarecimento. Mais algum pedido? Você quer que eu faça alguma coisa? Não, acredito que não. É. Bom, a gente tem uns minutinhos aqui ainda. Vamos fazer alguma coisinha com essa tabela aqui? Vamos? A título de exercício? Pode ser? Pode, sim. Bom, essa tabela aqui, olha, fala de notas de um grupo, olha o somatório aqui embaixo, 90, né? Então, notas de 90 alunos. É claro que a gente não tem nenhum enunciado aqui, né? Uma tabela hipotética, mas 90 alunos têm suas notas de 0,6 até... Ó, esse 10,5 aqui, é claro, se você faz uma avaliação até 10, né, ninguém vai tirar 10,5, né? 10,4. Mas, por causa da amplitude, todas têm que ter a mesma amplitude, a gente acaba estourando aqui, né? E é melhor estourar do que faltar. Né? Vamos imaginar que aquilo, o máximo fosse 9,9. E se alguém tirou 10, vai ficar de fora? Não dá, né? Você não vai criar mais uma categoria só para quem tirou 10. Bom, então, se a gente vai calcular... Vamos calcular o quê aqui? Vamos na separatriz? O que você quer fazer aqui, Cláudio? O que você sugere? Separatrizes? O senhor pediu, né? Coincidentemente, essa tabela apareceu na minha prova. O senhor pediu o 39º percentil. Então, vamos lá, vamos calcular. A gente podia esgotar todas as separatrizes dela, não poderíamos? Para aproveitar o poderíamos. Aqui a tabela, a base é a mesma, né? Os números aqui devem estar diferentes da sua prova. Até porque eu modifiquei o número para chegar nesse 90 aqui só para essa nossa aula, entendeu? Então, eu vou fazendo modificações. Muito bem, então vamos lá o percentil, né? O 39º percentil. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou alterar aqui trocar a página só para a gente falar da fórmula aqui, tá? Essa minha mesa digitalizadora, ela tá... Depois que eu troquei o computador, ela ficou esquisita. Eu comentei isso numa outra aula, né? É que eu não consigo... Na mesa eu não consigo. Ela não rola. Agora rolou. Vamos lá. A fórmula da mediana, vamos fazer aqui a adaptação. A fórmula da mediana seria isso aqui. Limite inferior mais o somatório das frequências, né, que é o N. Vou botar aqui como na aula. Somatório das frequências dividido por 2, menos a frequência acumulada vizinha da classe anterior, isso dividido pela frequência da classe, contém a moda, multiplicado pela amplitude. Mas você comentou aí que você gostaria de ver o 39º percentil, não é isso? Isso. O P39. Então, a gente vai fazer, são percentis. Então, vamos fazer a adaptação aqui da fórmula. Ó. Então, tiro 2, que esse é percentil, é porcento. Por 100, a gente divide por 100. Se eu quero o 39º, a gente multiplica aqui por 39. Então, lá na aula, eu oriento a calcular isso aqui separadamente primeiro. Então, vamos fazer isso? Ó, 39 vezes o somatório das frequências ali da tabela, que é 90, divididos por 100. Uma setinha aqui, mas não tem problema não, tá? É uma fração. Bom, aí eu vou precisar da sua ajuda com a calculadora. Você está com ela na mão aí? Sim, sim. Então é 39 vezes 90 dividido por 100. 35,1. 35,1. Muito bem. Então, olha só. A adaptação na fórmula também faltou falar uma coisa aqui, né? Que aí não é mediana. Nós queremos aqui o
percentil. Então, ó, o percentil 39 vai ser... Bom, a gente quer, então, esse 35 aqui, né? Esse 35 vai estar aonde? Esse 35,1. Então, vamos voltar para a tabela. Aí a gente vai precisar da... Não é essa aqui, não. Peraí. Essa aqui. A gente vai precisar da frequência acumulada. Então, o 35, olha só, ele não está entre os 3 primeiros, não está entre os 9, nem entre os 18, nem entre os 30, mas está aqui nos 44. Está entre os 44. Ou seja, o percentil 39, ele vai estar aqui, ó, na 5ª classe. E vai ser um valor de 5 até 6,1. Tá? Então, vamos lá. A frequência vizinha anterior é 30. A frequência da classe é 14. A amplitude é a diferença, né? De 5 para 6,1, que é 1,1. E o limite inferior é 5. Então, vamos substituir lá na fórmula. Não, é aqui mesmo. Ó. Então, o limite inferior é 5. Mais. Então, vamos para essa... Substituir a fórmula. Essa parte aqui que eu calculei separado deu 35,1. A frequência anterior eu já esqueci. Ah, tá aqui, ó, aparece aqui para mim, é 30. 30. A amplitude é 1,1. E a frequência da classe? 14. Isso aí. Aí agora a gente precisa fazer conta. Então, 35,1 menos 30 vai dar 5,1. 5,1. Aí eu vou te pedir ajuda com a calculadora. 1,1 vai Correto. dar 5,61. Dividido por 14. Dá 0,40. Tá. Então, aqui, ó, 0,440. Aí, somando, 5,4. Ou seja, Tá o dentro 39º... Eu não entendi o que você disse. Não, tá dentro dessa classe aí de 5 a 6. Ah, sim. Tá Está perfeito. dentro da classe. Ela está entre 5 e 6,1. Então, o 35º ali, né? É o 39º percentil, ele vai ser 5,4. Está na 5ª classe, vai ser 5,4. Show. Show, entendido? Show. Mais alguma sugestão? Não. Só manda, professor. Tá. Vamos lá. Então, vamos ao seguinte do terceiro quartil ali. Vou pegar ali o terceiro quartil. Cadê? Eu perdi a tela. Ah, que está aqui. Terceiro quartil. Deixa eu apagar aqui. Como é que vai ficar, então, o terceiro quartil? Se é quartil, a gente divide em 4 partes iguais. Então, se eu pegar os 90 e dividir por 4, 90 por 4, olha, por 2 é 45, por 4 é 22,5. Então, ó, o 22,5, vamos aqui para a tabela, aqui, ó, para a frequência acumulada. Não está entre os 3, não, nem entre os 9, nem 18. Opa, vai estar aqui, ó. Na 4ª. Nos 30, né? É na 4ª classe. Então, a gente sabe que é um valor aqui. Então, vamos anotar aqui, olha só. Frequência vizinha anterior, 18. Frequência da classe, 12. Amplitude é 1,1. Então, vamos lá. Tinha dado 22,5 de divisão, né? Então, qual é a adaptação que a gente faz aqui, ó? Vou ter que fazer... Deixa eu apagar aqui o que eu fiz do outro. Tem uma função aqui que eu apago de uma vez só, aqui, que chama laço. E aqui não vai ser percentil, né? Estamos falando do quartil. Ah, e aqui também não vai ser isso aqui, né? Adaptação na fórmula
vai ser diferente. Então, a gente quer... Eu falei do terceiro quartil, né? Aí continua com 3 vezes o somatório da função, da frequência. Quartil 3. Aí, aqui, ó, se é quartil, você divide por 4 e multiplica por 3. Então, vamos calcular isso aqui separado. Ó. 3 vezes 90 divididos por 4. Então, 90 dividido por 4 deu 22,5. 22,5 vezes 3 vai dar quanto? 60. 67,50. 67,50. Bom, aí a gente tem que ir lá para... a gente já foi, né? A gente já identificou. Limite inferior da... eu só não lembro o limite inferior da classe. Vamos ver. Limite inferior é 12. Não, o limite inferior é 3,9, ó. 3,9, Não, 3,9. 3,9. Então, vamos lá. Limite inferior, 3,9. Mais. Aí, aquele cálculo que a gente fez antecipadamente, 67,5. Menos. Frequência vizinha anterior, 18. Frequência da classe, 12. Amplitude, 1,1. Porque todas têm a mesma amplitude. Então, terceiro quartil vai ser 3,9 mais... Bom, 67,5 menos 18... 49,5. 49,5 vezes 1,1... 49,5 vezes 1,1... 54,45. Dividido por 12... 54,45 dividido por 12. 4,53,7. 4,54. 4,54. Que eu somo agora com o limite inferior, que é 3,9. Vai dar 8 e... 4,54 vezes... mais 3,9. 4,54 mais 3,9. 8,44. 8,44. Estou achando esquisito esse valor aqui. Tem alguma coisa errada. Acho que eu errei aqui. Vamos ver. 4,54. 67,50 menos 18. 49,50 vezes 1,1. 47, dá 47,70. Não, mas... ó, vamos lá. Foi até bom a gente errar aqui, viu? Por que é bom a gente errar, embora seja uma aula gravada? É bom a gente errar para a gente perceber, a gente fazer uma crítica no erro. Então, assim, o limite inferior é 3,9. Tem que estar no intervalo de 3,9 a 5. Eu achei 8 alguma coisa? Absurdo. Agora, por que a gente errou? Eu errei, né? Te induziu ao erro. Não. 67. Porque, vamos lá, de novo. De novo. A gente está procurando... Cadê aqui, ó? A gente está procurando 67,5, lembra? É aqui. A gente tá... Não é essa tabela, não. A gente está procurando 67,5. Eu não sei por que a gente parou nos 30 aqui. Eu estava com a cabeça dos 22,5. Mas não são 22,5, são 67,5. Isso mesmo, é 67,5. Então, ó. Então, vai lá para 7. Olha, você que depois vai assistir esse vídeo gravado, a gente se distrai e comete um erro. Mas é importante que a gente consiga perceber que tinha um absurdo. Né? E não aceita aquele resultado ali, era um absurdo. A gente não pode aceitar esse resultado aqui, que é um absurdo. Então, eu vou apagar aqui os absurdos. Ó, só apaguei o absurdo, tá? O que não era absurdo, ficou. Ó, a gente quer 67,5. Então, vamos lá para... Ó, 67,5, né, não vai estar entre os 3 da primeira classe, nem entre os 9, né, não vai estar aqui nem os 3, nem os 9, nem 18, nem 30, nem 44, nem 60, porque eu quero 67. Vai estar aqui, ó, entre os 73. Então, ele está nesta classe aqui.
o limite inferior, vamos apagar o absurdo aqui, o limite inferior é 7,2. A frequência vizinha anterior é 60. A frequência da classe é 13. Então, vamos lá para o 7,2, que é o limite inferior. Então, voltando aqui para o nosso cálculo, limite inferior, 7,2. Mais, aqui, 67,5. Menos, frequência vizinha anterior, 60. E a frequência da classe, 13. Agora sim, olha. 67,5 menos 60 vai dar 7,5. 7,5 vezes 11... 8,25. Não é 11, né? 1,1. 1,1. Mas deu quanto o resultado? 8,25. Dividido por 13. Dividido por 13, que vai dar 0,63. 0,63. Então, 7,2 mais 0,63 vai dar 7,83. Ó, 7,83, vamos voltar lá, para ver se é um absurdo ou não. Aqui, ó. A gente espera um valor entre 7,2 e 8,3. Ou seja, não é um absurdo. Perfeito. Tá? Então, acho que foi até bom. Né? Eu não queria errar, não errei de propósito, não. Errei mesmo. Não, mas foi foi bom até bom para acontecer. Elucida um monte de dúvida ao longo do caminho, entendeu? Para todo mundo. Ó, uma coisa que você, sei lá, você vai estar fazendo a prova. Aí você está com a sua calculadora, teclando lá na calculadora. Para você se distrair e teclar um número errado, é fácil. Aí você vai cair no absurdo. Caindo no absurdo, é importante que você verifique que aquilo é um absurdo. Você sabe fazer uma crítica à sua resposta. A minha calculadora, ela nem está aqui, que eu emprestei para um colega. Eu uso uma HP 12C. A tecla de número 8 e a tecla de número 9, ela está dura. É uma calculadora muito velha. Ela está dura. E aí, se eu não conferir se quando eu teclo 8 ou 9, se o dígito entrou mesmo, eu vou cair no absurdo. Aí eu já até me acostumei com ela. Quando eu teclo 8, teclo 9, eu preciso conferir para ver se entrou. Porque ela está, daqui a pouco ela vai me deixar na mão. Tudo bem, meu amigo? Perfeito. Mais algum pedido? Mais alguma coisa? Não. Já abusei demais do senhor, já. Não. É bom. Olha, a coisa que mais motiva o professor é um aluno que cobra do professor, né? Que estuda, que participa e que questiona e que pede ajuda, que apresenta dúvidas, que aponta erros, porque eu sempre digo, o meu material escrito, as minhas aulas escritas, eu não tenho revisor. Eu não tenho ninguém que faça uma crítica. Então, os meus revisores, os meus críticos são os alunos. Então, é a partir dos questionamentos dos alunos é que eu consigo melhorar o material, consigo fazer a coisa melhor. Você acha que podemos encerrar? Podemos. Por mim, está perfeito, professor. Agora é só replicar a matéria toda e amanhã fazer essa 7ª avaliação, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vai. Sucesso. Obrigado, mestre. Olha só, queria deixar para você e para todo mundo que vai assistir esse vídeo depois, boa avaliação 7, boa prova final, que vai ser presencial, eu não estarei lá. Aí gostaria de lembrá-los você vai estar no computador. Aí você vai abrir, claro, a página da sua disciplina. Eu faço uma coisa que eu acho que você vai conseguir fazer também. Eu vou até te mostrar aqui, olha só. Eu abri aqui, tem a página da nossa disciplina. Se eu vier aqui, eu vou abrir mais uma aba aqui no meu Google Drive e vou clicar aqui, olha, EAD UCP. Aí ele vai falar que eu já estou autenticado. Aí eu clico em cancelar. Aí ele abre uma nova janela para mim. Aí eu fico aqui, ó, isso aí, eu vou trazer aqui para o lado, ó. Eu fico aqui, vou colocar de novo estatística, ó. De novo estatística. Então, olha, eu tenho 2 abas na mesma disciplina. Não sei, eu acho que vocês conseguem fazer isso também, né? Você, aluno.
Eu não sei se só eu, professor, consigo fazer isso. Depois você até testa, por favor. Então, olha só. Eu venho aqui e vou fazer a prova, né? Eu venho aqui embaixo, vou fazer a prova. A avaliação, está aqui, ó, avaliação 7. Aí cliquei aqui para fazer a avaliação 7. Aí eu venho na outra aba e clico aqui em alguma coisa que eu queira, né? Uma calculadora, você pode usar a calculadora do computador mesmo, né? Mas, sei lá, vou clicar em alguma coisa aqui, ó, separatrizes. Aula de separatrizes, ó. Cliquei em aula de separatrizes. Até as formas que a gente vai precisar pode abrir. Eu consegui fazer aqui agora, professor. Exato. Eu segui seus passos e consegui aqui. Conseguiu, né? Consegui. Então, você pode abrir mais abas ainda. Eu faço muito isso. Eu abro, assim, 2, 3, 4 abas e vou trabalhando, sabe, numa coisa e na outra. Então, fica essa dica para todo mundo, tá? Muito bom, muito então, bom. Não deixe de levar para a prova final calculadora, embora você possa usar do computador, né? Mas se você levar a sua, eu acho prudente. Você vai precisar fazer conta, né? Calcular, então você precisa escrever em algum lugar, leve. Se eles não derem lá, você apresenta a sua folha limpa lá e tal, né? Folha em branco e para você escrever, fazer os seus rascunhos, tá bom? E boa prova. Obrigado. Bom final de semestre, bom final de ano. E é a última vez que eu falo assim ao vivo com vocês, né? Bom 2025 para todo mundo. O senhor também, professor. Obrigado. Grande abraço.